E é isso aí, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa aula 1 sobre o livro de Efésios e eu quero convidar você, então, nesses próximos minutos, a conhecer um pouco mais sobre Efésios, sobre essa carta que Paulo escreveu e nós percebermos o que o Senhor quer nos revelar, qual é o mistério de Cristo e qual é o plano de Deus quando ele nos deixou ter acesso a essas cartas, né? Paulo escreveu muitas cartas e muitas delas nós não tivemos acesso, mas esta aqui nós temos acesso. E eu não quero discutir teologia, isso aqui não é um estudo teológico, isso aqui não é um estudo para defender A ou B, ou para buscar embasar A ou B. Este é um estudo simplesmente em que nós vamos ler a palavra, observar aquilo que o original em grego, quais são as palavras principais, o que elas significam, orar e buscar do Senhor Jesus sempre aprender, porque o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas, essa é a grande verdade. Então aqui é somente uma leitura e um entendimento, mas vamos chamar de aula porque é uma forma simpática de fazer as coisas acontecerem para nós. Antes de começar a falar de Efésios, né, do livro propriamente, eu quero observar que essa é uma igreja, ou essa é uma comunidade, esse é um corpo, uma parte do corpo de Cristo, que é muito mencionada por Paulo e muito importante, até porque a cidade ela tem uma posição muito importante na transição entre o Ocidente e o Oriente, entre o lado oriental e o lado ocidental da Europa. Então ela é uma cidade transitória, é uma cidade de conexão. Então essa é uma cidade muito importante economicamente, importante também no seu status, na sua posição. E porque Paulo, ele mesmo permaneceu nessa cidade durante um período, estabeleceu seu ministério, uma base lá, e ministrou, estabeleceu a comunidade e desenvolveu ali um pouco do que os Efésios eram, e por isso os Efésios tinham algumas características muito importantes e muito fortes entre fé e amor, que Paulo continua a perceber depois. E conforme vamos caminhando, nós vamos vendo que Paulo envia depois Timóteo para ficar lá em Éfeso, ou seja, havia uma preocupação de Paulo para que Timóteo pudesse estar estabelecido naquela comunidade, liderar aquela comunidade, organizar e estabelecer o seu propósito para aquele lugar e vencer ainda principalmente as dificuldades que existiam ali. Haviam dois grandes grupos filosóficos que defendiam aquele lugar, lembrando que é uma cidade de origem que tinha marcas gregas e também marcas, como é que eu digo, romanas, muito bem estabelecidas. Havia templos romanos naquele lugar, mas era uma cidade que havia principalmente dois grandes grupos, né? Dois grandes grupos filosóficos. O primeiro grupo filosófico, eles eram muito voltados para o prazer, ou seja, tudo aquilo que é o prazer carnal. Eles entendiam que eles tinham que viver em função do prazer, e o grupo contrário dizendo que não deveria haver prazer nenhum. Então nós tínhamos esses dois grandes grupos. Não vamos ficar discutindo história, vamos discutir realmente somente o que está escrito. E eu quero trazer primeiro, não em Efésios, mas em uma das cartas, na carta de João, no livro de Apocalipse, ou no livro de Revelação, eu prefiro chamar até de Revelação. João traz a revelação sobre 7 igrejas. E a primeira igreja que ele menciona lá em Apocalipse 2 é a igreja de Éfeso. E eu quero ler exatamente para nós começarmos por aquilo que João apresenta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Então esse anjo aqui é o mensageiro, ou há muitas vezes que essa palavra é utilizada no grego, a maioria das vezes é traduzida como anjo, mas sabemos nós que o sentido de anjo é de mensageiro, porque o anjo é o portador da mensagem. Então diz assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aqui é só para nós entendermos um pouco o panorama de Éfeso.
E nós vemos que é uma igreja que tem algumas marcas fundamentais. E essas marcas que estão nessa igreja são marcas de realização, ou seja, de obras. A segunda marca que tem é a marca do amor. E a terceira obra que tem é a marca fundamental de rejeitar, de mover, de ir contra as obras contrárias a Deus, né? Lembra-te, ele coloca aqui, ó, quando eles são contra os nicolaítas, odeias as obras dos nicolaítas, né? Ele não odeia os nicolaítas, né? Porque ele odeia as obras deles. Então, esta é uma igreja que tem uma posição, e tinha uma posição marcada por amor, marcada por não se deixar influenciar e não se deixar caminhar pelas obras de outros pensamentos, outras ideias, outros conceitos, ou seja, anda no caminho, e é uma igreja que tinha principalmente a realização de boas obras, é um caminho das boas obras. E quando nós vamos ler a carta de Efésios, nós vamos perceber que a marca do amor está lá presente, a marca das boas obras é um dos ensinamentos mais apresentados por Paulo, e a marca da rejeição à influência das outras culturas, das outras ideias, dos outros conceitos filosóficos que influenciavam a região, está também nessa carta direcionada por Paulo para os Efésios. Então a carta de Efésios para nós é uma base fundamental para nós percebermos que Paulo está ali preocupado com uma comunidade que está inserida num ambiente de extrema discussão filosófica, de extremo envolvimento filosófico, uma comunidade de transição, de passagem, mas ali é uma comunidade que não se deixa influenciar por aquilo que vem de fora e que, sim, vai estabelecer um caminho de boas obras, um caminho de amor, um caminho de fé e um caminho marcado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, é nesta carta de Efésios que nós vamos ter, mais uma vez, Paulo vai trazer de uma forma muito expressa, muito assim forte, ele vai revelar o mistério de Cristo. Então, para mim, essa carta ela tem ela é o fundamento para a compreensão do mistério de Cristo. Nós temos em Romanos, em Coríntios, em Gálatas, em todas as outras cartas que ele escreveu às outras igrejas, Colossenses e Tessalonicenses, nós temos pinceladas desses mistérios de Cristo. Em Romanos ele explica muito bem, vem com muitos detalhes, em Coríntios também. Só que um resumo e, digamos assim, uma palavra direcionada para uma igreja que já tinha uma maturidade, ou seja, já tinha um caminhar. Era uma igreja que já andava em fé, já andava em amor, ou seja, já era uma igreja que estava realizando e conquistando para o Senhor Jesus de uma forma muito poderosa. E por isso que Paulo escreveu aquela carta para motivá-los, para mostrá-los qual era o mistério de Cristo, para mostrar quais eram as orações que Paulo fazia por aquela igreja. Tem duas orações e nós não encontramos Paulo com duas orações expressas e escritas de forma tão clara daquilo que ele orava por aquelas igrejas e como ele orava por aquelas igrejas. Há outras orações de Paulo citadas por ele em outras cartas, mas nenhuma delas consegue ser tão concisa e tão cheia de detalhes como as orações que Paulo fazia para as igrejas de Efésios. Está lá em Efésios 1 e Efésios 3, se não me engano, que é onde aparecem as duas orações, exatamente. Então, essas duas orações são poderosas, porque elas mostram exatamente a maturidade que a igreja de Éfeso tinha e aquilo que ela iria, e aquilo que Paulo desejava de crescimento para eles. E depois nós temos o modo operandi, o modo digno de caminhar, o modo que Paulo entendia e sabia que era o modo de caminhar diante de Deus, um modo digno que vai produzir o resultado que o Senhor deseja para a igreja de Éfeso e, consequentemente, nos ensina o modo digno de caminhar. É um modo que Paulo depois volta a falar sobre esse modo em Colossenses. Sempre está preocupado em que as pessoas, em que aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que passem a entender que após receber do Senhor gratuitamente, mediante a fé, a salvação, nós temos agora uma caminhada. E nesta caminhada diante de Deus, nós vamos desfrutar e viver um tempo digno. E esse tempo digno, Paulo vai dando as receitas e os ingredientes que esse modo digno tem. E nós vamos ver isso nessa carta de Efésios também. Então, eu quero te convidar a participar desse nosso tempo de estudo. Então, esta é uma aula introdutória, é uma aula só para nós percebermos como é que vai ser
o nosso projeto. Então, assim, eu tenho, não vou dizer o número de aulas que é para não assustar, mas essas aulas sempre vão ser curtas. Por que vão ser curtas? Porque assim fica mais fácil para você. Vão ser pílulas diárias. Eu posso fazer mais de uma vez por dia. Eu vou postar, você vai receber, você vai poder assistir a hora que você quiser. Elas vão ficar no Facebook, lá no nosso Clube 33. Então tem esse clube, que é um clube de estudos. Nós não estamos aqui defendendo nenhuma igreja, não defendendo nenhuma teologia, nada. Nós estamos aqui apenas lendo, recebendo do Senhor Jesus entendimento e clarificação daquilo que é a palavra. Então, você é meu convidado nesses próximos dias e nós vamos ler versículo por versículo, observar as palavras em grego e entender aquilo que o Senhor Jesus e aquilo que Paulo, principalmente, escreveu e aquilo que o Senhor Jesus queria escrever através da vida de Paulo. Então, é muito importante você, sempre que for fazer esse seu estudo, você tem esse momento focado nisto, né? Por isso que eu vou fazer vídeos curtos, para que o seu foco seja, não precise ficar uma hora parado do seu dia, focado aqui, mas você em 15 minutos, você vai conseguir ter esse foco, ter esse momento, meditar naquilo que você está recebendo e começar a entender mais e mais do que a palavra de Deus é e significa para as nossas vidas. Então, esse é o meu convite. Você vai receber todos os dias. Nós vamos fazer vídeos, desses breves vídeos de 15 minutos, e você vai então recebê-los, notificar pelo Facebook. Caso você não esteja no clube, você pode simplesmente me mandar uma mensagem pelo direct do Instagram, ou mesmo no meu próprio Facebook, que é Pedro Meireles, ou no meu Instagram, que é o PR Meireles 13. E lá nós vamos ter esse Clube 33 e você vai participar, receber do Senhor esta preciosidade que é a palavra de Deus e nós vamos ler juntos. E juntos nós vamos conhecer mais do mistério de Cristo. Shalom Adonai, conto com você. Daqui a pouco eu libero a aula 2. Até mais.